Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio da nossa série. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5 de Provérbios, aqui na nossa série de devocionais e pensamentos sobre o livro de Provérbios, nossos 31 dias aí de sabedoria com o livro de Provérbios. E hoje eu estou num ambiente mais improvisado aqui, eu me envolvi numa quiçacinha aqui que tem aqui no condomínio. Tô com um bastão de LED aqui para me ajudar a me iluminar. Não tá perfeito que nem os outros, mas o que importa é a mensagem, né? E meu pai até conversou comigo, ele falou assim, tava ansioso para ver que eu ia falar no capítulo 5, porque claramente fala sobre a mulher adúltera e tudo mais, é um tema que a gente pode dizer assim que é um pouco delicado e tudo mais, mas eu tenho uma reflexão bem simples sobre esse versículo. E ele, de maneira geral, ele vai atentar o homem sobre o adultério e sobre a prática imoral e tudo mais. Mas olhando para esse texto, tem um versículo que me chama uma certa atenção e eu vou ler ele com vocês agora. Bem, o capítulo, assim como os outros, começa falando sobre a transmissão da sabedoria por herança e também sobre guardar as palavras, a importância daquilo que ele estava falando, né? Diz assim, meu filho, presta atenção à minha sabedoria. Incline o ouvido ao meu discernimento, assim você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento, porque os lábios da mulher alheia destilam mel. A sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel e afiada como uma espada de dois gumes. E o que eu queria dizer sobre isso é basicamente sobre um fato bem simples. O diabo, qualquer coisa que seja, o nosso inimigo, enfim, ele não está preocupado que a gente veja de cara que uma situação foi provocada por ele, ou então até mesmo a nossa própria consciência, a nossa carne pecaminosa, ela não está preocupada com descobrir se aquilo é mal de imediato, né? E por que eu estou dizendo isso? Existe uma frase que um amigo meu me disse uma vez, e ele falou algo do tipo assim, olha, todos os grandes erros da minha vida eu fiz sentindo muita paz no meu coração. Porque a gente que é crente tem esse lance de, poxa, Deus vai te dar paz no seu coração, se for para fazer isso, se for para não fazer, tudo mais, se seja a paz, o juízo dos vossos corações, tudo. Eu entendo isso, mas existem momentos onde a gente está tão cego por uma ideia, onde a gente está tão apegado com uma verdade que se instalou no nosso coração, igual a gente falou no capítulo de ontem. Existe um momento que a gente olha para a nossa vida ou para alguma coisa que a gente está vendo que a gente começa a justificar, justamente porque aquilo não parece ser tão ofensivo no começo, sabe? E a gente pensa assim, meu Deus, por que me tolhiram disso a vida toda, sendo que é tão bom uma parada como essa? Seja na parte sexual, como diz o texto aqui, claramente, como seja em outras áreas, né? E, cara, o diabo, ou a nossa mente, ele não está preocupado em saber, em identificar uma coisa ruim logo de cara. Afinal, nossa mente, nosso cérebro, ele foi feito para buscar gratificação instantânea, para buscar recompensa muito rápido. E esse texto fala justamente disso. Os lábios da mulher alheia destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel. Ou seja, tudo que o diabo coloca na tua vida, tudo que às vezes os nossos pés pecaminosos que se inclinam e correm para fazer a maldade desejam no começo, ele não parece ser ruim no começo, parece como mel, parece uma parada boa, mas depois é amargo como um fel e afiada como uma espada de dois gumes. E os seus pés descem para a morte e seus passos conduzem diretamente para a sepultura. E a gente vê bem claro na Bíblia que o salário do pecado é a morte. E aí vou te deixar na livre interpretação do que isso significa. E fica o convite para a gente nesse versículo. E o texto vai continuar falando outras coisas, falando para não se desviar da palavra, andar para um caminho longe dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela. Ou seja, turma, não vamos negociar, cara. Não vamos negociar. Quantas pessoas tu conhece, quantas pessoas você já viu que caíram por causa disso? Grandes homens aí que eram reconhecidos, né, na mídia, foi a queda de caras absurdos, tipo Davi com Batseba e outros personagens bíblicos que são caras absurdos. E aí você olha para ele, você olha para você e fala, cara, se espiritualmente eu não fui nem próximo do que esses caras foram, não sou nem próximo do que esses caras foram, por que será que eu vou resistir? Por que será que eu vou dar conta de superar aquilo que nem os grandes homens de Deus superaram? Então é da nossa natureza humana, foi Deus que criou isso, mas Ele criou isso para o momento certo da nossa vida. Então se você está no momento de espera, espere. E se você entende que você está num momento que você está num jugo desigual, que você está vivendo permanentemente em um tipo de pecado sexual e alguma coisa desse tipo, cara,
busque converter seu coração para Deus e entender qual é a estação que Ele tem para sua vida nesse momento. A mensagem desse livro é bem clara e essa parte também é super importante. Não brinca, não acha que você vai ter controle. Não acha que você dá conta, porque você não vai. E essa é a nossa natureza. Mas existe um caminho de santidade preparado aí pelo Senhor que nós podemos percorrer e graças a Deus, se Jesus venceu o pecado, Ele também nos dá as ferramentas corretas para a gente conseguir vencer. Então esse ficou o meu recado super rápido sobre o versículo 5 de Provérbios e a gente se vê numa próxima oportunidade. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, está rolando um grupo do WhatsApp onde a gente conversa sobre esse tipo de coisa. A gente está falando sobre o livro de Provérbios no primeiro mês do ano de 2026. Você pode também me seguir no Instagram e se inscrever no canal. Tamo junto. Se inscreva no canal, gente, porque a gente vai bater 100 inscritos e vai ser uma marca legal aí. Quem sabe a gente não continua fazendo mais conteúdos esse ano. Tamo junto e abra o olho de vocês e fuja desse tipo de mulher. Tamo junto e até uma próxima oportunidade.